Estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso Debate Farol. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muita política, muito bate-papo, muito bate-bola. Menos bate-bola, bate-bola não, né? Tem ao meu lado aqui o doutor Renan Félix, mais uma vez, médico e analista político, mais uma vez. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, doutor Roberto. A todos que nos acompanham, nos ouvem aqui. É um prazer sempre estar de novo a esse jornal, que é um espetáculo, esse nosso programa, que é maravilhoso. A gente discute sempre bons temas, em grande estilo, em uma elegância ímpar. É isso aí. Tá afiado, doutor? Ah, tem que estar. A pauta hoje é quente, hein? Hoje a pauta é legal. Hoje a pauta é legal. A minha, não sei as outras. Tá bom, vamos conhecê-las já. Também, à distância, remotamente, o jornalista Antônio Cláudio Bontorim conosco. Bontorim, mais uma vez, bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço, doutor Renan. Mais uma vez aqui neste Debate Farol, né? Que está começando a sua segunda temporada, terceiro programa já, né? E caminhando muito bem, por sinal, nas redes. Isso é muito importante, é importante para os debatedores, importante para os espectadores, porque aqui a gente só leva informação, análise e, como disse o doutor Renan, uma elegância ímpar, né? Uma elegância e um respeito com todos os pontos de vista. Então hoje eu prometo que vou perder as estribeiras aqui. Vamos deixar essa elegância de lado um pouquinho, Beto. Vamos lá. Bom, vamos então às telas de apresentação do nosso programa. Lembrando sempre que esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. É isso que teremos aqui e, por outro lado, este programa é sim recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Como sempre, cada um de nós previamente preparou um tema para a gente debater. Vamos ao primeiro do programa de hoje. A punição aos invasores de terras, né, e prédios públicos. É esse tema, né, doutor? É esse tema. Eles devem ser punidos? Então, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou, né, está em discussão, né, acho que foi até aprovada um novo projeto de lei que considera como punição incentivo à ocupação de terras rurais e prédios públicos, né? Uma coisa, um divisor de águas aí no Brasil, né? A gente sabe que há anos o produtor rural e entre outros donos de imóveis que conquistaram aquele patrimônio com árduo trabalho, vem lutando contra os invasores, né? Tanto o movimento do sem terra quanto do sem teto, né, mais urbanamente, tem causado muitos conflitos para grande parte da população que investiu o dinheiro ali de uma vida para comprar um pedacinho de terra, criar um gado, fazer uma plantação de alguma coisa e é devastada por pessoas que não tem o menor amor por aquilo, não batalharam nada para ter aquilo, né? Existe uma grande diferença, Beto, em se apropriar de terras que não são produtíveis, não são terras que pertencem a uma pessoa que realmente vai utilizá-las, né? E existe o que está acontecendo hoje no Brasil, a invasão de terra cultivável. Invasão de prédios que serão, ou estão sendo, né, preparados para aluguéis, para reformas, para novos empreendimentos. E isso é um ferimento grave à propriedade privada, que é uma máxima que nós temos no nosso país e que precisa continuar assim, né? Agora, a gente vê essas invasões que vem acontecendo, principalmente Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, e a gente não vê punição severa para essa parcela da população. Criminosos, ao meu ponto de vista, são criminosos. Para invadir um pedaço de terra que você conquistou, que você pagou, é criminoso. Então, eu acho extremamente importante esse novo projeto de lei que está sendo discutido e aprovado pela Câmara dos Deputados. Acho que será um divisor de águas no nosso país e prezando sempre o nosso cerne, que é a propriedade privada. O capitalismo, infelizmente, é o sistema que vivemos e é assim. A propriedade privada é soberana, né? Então, eu acho que é um tópico bem interessante, um divisor de águas. Precisa sim ter punição aos invasores, a quem incentiva invasão de prédio público, de terra, de produtor rural, que é o que move o nosso Brasil. Precisa sim ser punido e tem que arcar com as consequências.
Cláudio, para enriquecer o seu comentário, me parece que essa punição, num primeiro momento, é a falta de acesso a programas sociais, programas de auxílio que essas pessoas deixariam de receber. E depois da sua avaliação, eu tenho uma contribuição também a fazer. Mas vamos lá, Cláudio. Pois é, Beto. Por coincidência, eu estava logo pela manhã, durante o café da manhã, lendo a felicidade estampada no rosto do Ricardo Salles, né? Que foi aquele ministro do vamos abrir a porteira enquanto se vive a pandemia para acabar com todas as regras ambientais, flexibilizar as regras ambientais, né? Pela aprovação do projeto na Câmara, que agora vai para o Senado, né? Para ter um longo percurso ainda que será percorrido pelo projeto. Que, primeiramente, o que ele vai fazer? Quem invadir terras não vai poder contar mais com benefícios de apoio governamental, ou seja, com valores vindos do governo federal, de governos estaduais e municipais, que estarão proibidos de dar incentivos e financiamentos para quem fizer essas invasões de terras. Vamos lembrar que invasão de terra no Brasil é uma coisa muito antiga, mas ela não começou como muita gente pensa, e não é coisa exclusiva do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ela é uma ação de grileiros, de fazendeiros a terras públicas no norte, no centro-oeste do país, né? No nordeste não, mas é no norte e no centro-oeste do país, que se ocupam de terras de preservação ambiental, invadem reservas indígenas, invadem reservas ambientais, desmatam, como a gente vê diariamente na televisão, para o plantio e também para a produção de pecuária de corte leiteira, sem nenhuma preocupação em preservar aquele meio ambiente. Então, eu acredito que primeiro a punição deveria vir contra esses fazendeiros vindos, olha só, vindos especialmente do Rio Grande do Sul e do Paraná e de Santa Catarina. Eu estive várias vezes no Centro-Oeste, no Norte, o Norte ainda não conheço, visitando algumas regiões, e o que tinha de gaúcho, proprietário de terras nessas regiões, era assim uma coisa impressionante. E muitas vezes essas terras são adquiridas. Num desses lugares que eu tive, nós encontramos lá num restaurante, né, o irmão do Leonel Brizola, que tinha uma fazenda no Mato Grosso que chamava Duplo L. E lá ele estava à venda. E o preço de comercialização naquela época, década de 80, meados da década de 80, era muito, muito pequeno naquela região, né? O preço era assim, era muito barato. E ele estava vendendo a fazenda dele, a Duplo L. Engraçado que lá a medida é diferente da nossa, né? Lá eles medem por aquilo que eles chamam de alqueirão, que são 48 mil metros quadrados por área de terra, né? Não é o alqueire paulista que são 24 mil metros quadrados de área. Então, eu acredito que um projeto dessa natureza precisa, além desse tipo de punição, quando se trata de terras produtivas, terras improdutivas, a gente sabe que existem muito no Brasil, existe muita terra pública, né? E esses grileiros, esses fazendeiros invadem muita terra pública, dominam, fazem documentos de posse, aquela coisa toda, e não são punidos. Então, acho que precisa começar a punição por aí, e talvez, se nesse projeto tenha alguma coisa referente a esse tipo de invasão, não deixa de ser interessante. Por quê? Quando você invade uma fazenda produtiva, que tem lá seu plantio, que tem lá
sua pecuária bem desenvolvida, que protege o meio ambiente, que tem programas ambientais, é realmente, de fato, um crime, assim como invadir prédio público. Eu sou totalmente contra a invasão de prédio público, seja de qualquer natureza for essa invasão, né? Mas eu acredito que é necessário, antes de tudo, punir esses grandes invasores, né, que são, de fato, muitos fazendeiros, muitos pecuaristas, né, que tomam posse sem ter o direito a essa posse e nada é feito contra eles. O desmatamento e a queimada a gente já viu porque aumentou a fiscalização, né? A boiada que estava passando deu uma refreada, né? E nós temos que ver também essa questão agora dessa lei, como que ela vai desenvolver. Se vai haver uma punição para esse tipo de invasão também, né? Ou se vai ficar só na invasão daqueles que são o elo mais fraco da corrente. Nós temos um exemplo aqui em Limeira muito interessante, que é o Elizabeth Teixeira, né, o assentamento ali no Horto, que por muito tempo ficou parado. Hoje eles produzem muita hortaliça, muito legume, e vez ou outra eles trazem para a praça, né, para doação desses produtos. E houve um acordo entre o governo municipal, o INCRA, e o assentamento agora já é uma realidade. Falta alguma infraestrutura ainda que está sendo discutida, né? E culminou com essa questão desse tipo de produção. Então, eu acho que quando se invade terra produtiva, que tem lá a sua plantação, que tem lá o seu cereal, que tem lá o seu programa ambiental, eu acho que realmente essas terras não podem ser invadidas por ninguém, a não ser utilizadas pelos próprios proprietários, né? No mais, eu acho que a gente tem que rever toda essa questão agrária no Brasil com uma ampla reforma agrária, porque nós temos muita terra improdutiva. Em Minas Gerais, por exemplo, entre Uberaba e Uberlândia, são quilômetros e quilômetros, para quem já passou ali por aquela estrada, são quilômetros e quilômetros, por exemplo, de grama, grama rasteira, né? De propriedade de uma empresa que está lá simplesmente sem nada, sem gado, sem produção, sem nada, apenas com a placa dessa empresa. Então, aí é uma questão de objetividade, de importância dessa discussão, e se vai haver uma discussão mais profunda. Não adianta o deputado, estou terminando, Beto, não adianta o deputado Salles comemorar isso se nós continuarmos permitindo que a invasão de terra por grandes produtores que devastam, que queimam, que desmatam, continue. Então, eu acho, minha opinião, terra improdutiva não pode ser invadida. Terra improdutiva tem que ser aproveitado para a reforma agrária. E aí cabe à consciência de cada um entender essa situação, o que nós podemos chamar de invasão ou o que nós podemos chamar de ocupação. Você sabe que isso me fez lembrar um antigo empresário aqui de Limeira. Ele era dono de inúmeras propriedades aqui na nossa cidade, faz muitos anos isso. E ele, para não pagar o IPTU, para pagar o antigo INCRA, ele cercava as propriedades dele, colocava 2 vaquinhas ali, para dizer que era terra produtiva. Então tem essa também, né? Melhorar o conceito do que seja terra produtiva e improdutiva. Uma outra coisa também, uma outra questão, Cláudia, há muitos anos também, eu recebi a notícia que eu estou aposentado desde a última semana. Olha então, só. Uma das vantagens é essa, ter história para contar. Então, teve um grupo de profissionais liberais... Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time, exatamente. Ainda Obrigado. bem que vocês estão, né? Porque do jeito que a banda toca, eu acho que eu não me aposento, hein? É verdade. Não é verdade, Jota Neto? Os mais jovens vão demorar. Eu acho que eu vou demorar. Mas você sabe que tem uma história, essa história é real. Um grupo de profissionais liberais aqui de Limeira, se não me engano 10 ou 12, esse grupo comprou uma área em Mato Grosso há pelo menos uns 40 anos, 45 anos.
e meu pai era muito próximo de um deles, como advogado, etc. Compraram, ficaram todos felizes. E como você falou, Cláudio, o preço da terra era lá embaixo, era bem baixinho mesmo, lá em Mato Grosso nessa época. Então, eles falaram, poxa, vamos comprar. Compraram, mas não levaram. Sabe por quê? Depois, a FUNAI entrou com pedido de reparação, reivindicando aquelas terras como se fossem terras indígenas, né? Tem gente que gosta de chamar de povos originários, para mim são indígenas, mas tem essa questão também. Para fechar o seu comentário, então, eu só queria observar que lei para punir invasores já existe. É preciso que essas leis sejam cumpridas. Com certeza, eu concordo com você, concordo com o Cláudio. Não adianta a gente olhar só um lado da moeda, são os dois lados. Realmente existem grandes agricultores que invadem terra de maneira desordenada, de maneira imprópria, se apossam dessas terras, né, e fica por aí também, fica tudo bem. Obviamente que o agronegócio, o produtor rural, é o grande responsável por pôr alimento na nossa mesa. Ele tem a sua importância, né? Então a gente tem que entender que isso o agro, a produção de arroz, de vaca, de suíno, de bovino, né? De pássaros, de aves, é importante para a subsistência do nosso país. É o que move o nosso país. A nossa economia gira em torno disso, né? Mas punir só um lado é errado também, né? Nós precisamos sempre olhar por esse ângulo. Se o produtor está agindo de maneira incorreta, precisa ser punido. E se o MTST está agindo de maneira incorreta, também precisa ser punido. Invadir terra produtiva, invadir prédios públicos é um ultraje, é crime. Isso tem que ser punido imediatamente. É um crime escancarado por quem quer que seja. Seja pelo MTST, pelo que está concorrendo a Prefeitura de São Paulo, que o presidente Lula, né, já explicitou isso no último comício, que aliás não deu ninguém, né? Ou qualquer outro. Tem que ser punido. Eu acho que a punição ela precisa ser feita para quem quer que seja, para ser exemplo. Nós precisamos de um Brasil sério, um Brasil onde as regras estejam acima de qualquer pessoa, de qualquer dinheiro e de qualquer poder e influência. Eu acho que é isso que nós precisamos no Brasil hoje em dia, o que nós não temos. Vamos pedir para a nossa produção. Posso pois não, Cláudio, rapidamente. Fazer essas duas siglas são complicadas, viu? Porque o MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Que é aquele grupo que era liderado, né, pelo Boulos e por outras lideranças, é um movimento urbano. E o MST, o Movimento dos Sem Terra, é o movimento agrário, é o movimento que ocupa terras para torná-las produtíveis. Então, essas duas siglas são difíceis de se entender, porque muitos tratam o MST como MTST também, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Então, é apenas uma questão semântica e ortográfica. Muito bem. Meu caro J. Neto, vamos então à segunda pergunta de hoje sobre a reeleição para o Poder Executivo. É um assunto inesgotável, né? Era boa, não é favorável? Não, o tema é seu, Cláudio. Exato. Na realidade, eu estou propondo esse tema e a gente já debateu muito sobre isso, vai continuar debatendo por muito tempo, né? Porque a gente percebe que a reeleição aqui no Brasil, ela tomou um cunho de interesse pessoal de cada político que concorre aos cargos executivos, tirando os cargos legislativos, que é indefinida a quantidade de reeleição que um político pode ter, né? Poderia ser também limitada, né? Mas os legislativos em todos os níveis, né, de vereador a deputado federal e senador, são ilimitados, né? Eu, desde o começo, desde a primeira proposta de reeleição, quando começou a discutir-se o movimento lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, eu sempre fui contra. Eu acho que a reeleição
ela é um estímulo à má administração. Ela é um estímulo ao político que está no poder executivo de administrar de forma precária o seu segundo mandato, porque ele sabe que ele não vai poder concorrer novamente. Só como um adendo aqui, nos Estados Unidos é um pouco diferente. O candidato que concorre à reeleição e ganha, ele não pode mais participar de qualquer eleição executiva no país. Haja visto, temos o Bill Clinton, temos o Barack Obama, né? Esses não podem mais. O Trump vai poder concorrer agora porque ele não foi reeleito. O Biden, se for reeleito, também encerra a sua participação política direta. Então, eu acho que a gente deve pensar nisso e pensar também numa unificação dos pleitos, né, para que não gastemos dinheiro desnecessário de 2 em 2 anos e, principalmente, para estimular o bom administrador público, que possa fazer num governo, talvez até de um período um pouco mais elástico, né? 6 anos, por exemplo, em muitos países existe essa forma de governo, em 6 anos fazer a sua administração e depois não poder concorrer à reeleição. Se ele quiser voltar posteriormente, ele volta. Agora, eu acho que nós temos que pensar nisso, temos que pensar, existe um monte de projetos sobre isso, só que ninguém assume esse projeto. Nenhum dos lados assume esse projeto. Quando a esquerda está no poder, ela não assume. Quando a direita está no poder, ela assume. E quando a esquerda está fora do poder, ela também assume. Então, é uma questão muito que tem que ser debatida e discutida para nós tirarmos nessa situação de um primeiro mandato de 6 anos, ou 5, sei lá, né? 6 anos seria mais para equiparar as datas. E apenas isso, porque nós vemos em todos os mandatos de reeleitos uma segunda administração pífia, uma segunda administração ruim. Então é preciso acabar com isso e é esse debate que eu jogo no ar agora. Mas o segundo governo Lula, né, que estava lá caindo aos pedaços, mesmo assim conseguiu com certeza conseguiu a sacadora de vento lá, a presidente Dilma. Sobre isso eu vou falar no próximo tema, porque tem um pouco a ver com a próxima pergunta, mas a sua avaliação, doutor Renan. Olha, eu acho que a reeleição, ela é além de tudo, ela é um bom validador de um bom governo, né? Então, se o governo foi bom, né, a gente tem aí, por exemplo, no Reino Unido, o primeiro-ministro que é reeleito durante muitos anos. Na Alemanha, né, a chanceler Angela Merkel ficou 16 anos no poder, né? Margaret Thatcher, 12 anos, 16 anos no poder também. Então ele é um marco de um bom governo. O problema é que realmente o que o Cláudio falou tem total sentido. Está virando uma satisfação pessoal, algo que não pode acontecer. A gente tem que se reeleger ou eleger alguém, não podemos ser políticos de estimação. A gente tem que reeleger alguém porque fez um bom governo e não porque o adversário é ruim, né? É isso que vem acontecendo com o Brasil. E lógico que quando existe a reeleição, a gente sabe, né, são 4 anos que não faz muita coisa, né? Principalmente eleição municipal. E aí ele tenta a reeleição depois. Na reeleição, o próximo governo ele é desastroso. É desastroso. Por quê? Se não está pleiteando mais a eleição ali, às vezes mira uma carreira, no caso da prefeitura, né? De deputado, de senador, de secretário, de ministro. Então ele não está muito preocupado com aquilo. Né? É o que a gente vê acontecendo em muitas cidades do interior paulista, né? O cara ficou 4 anos, fez um governo mais ou menos, se reelegeu por falta de opção ou por uso de inúmeras estratégias e máquina pública, tudo, né? Conseguiu se reeleger e faz um desgoverno nos próximos 4 anos, né? Então, o executivo ele tem esse problema. Mas eu ainda acredito que a reeleição ela é um marco de bom governo.
como tivemos aqui na cidade de Limeira mesmo, vários prefeitos que conseguiram a reeleição e fizeram 2 governos excelentes, fantásticos, não é maioria isso, né? São alguns pontos que a gente vê, alguns chefes executivos que a gente vê que fizeram ótimos governos, os 2 governos, e depois conseguiram novamente alguns, né, outras carreiras políticas, outros braços e tudo mais. Mas é uma cultura que está no cerne do Brasil, do brasileiro, né? E tem seus pontos positivos ou negativos. Minha opinião, a reeleição ela é importante. Ela é importante porque em 4 anos é pouco tempo, talvez, para fazer muitas coisas que você precisa, né? E mesmo que a gente acabe com a reeleição após 4 anos, Beto, você se elege uma vez, fica 4 anos, coloca o outro lá, como o presidente Lula fez com a cabeça de vento, né? Põe ela lá, depois volta de novo, põe de outro de novo e volta de novo. Isso acontece com a Rússia, né? Entre o presidente e o primeiro-ministro, né? O Putin reveza ali a cada período, né? Fica um pouco aqui, um pouco ali, mas o poder tá na mão dele, né? Então, assim, eu acho que isso não muda muita coisa. A reeleição a cada 8 ou a cada 4, ou não vai ter, a cada 10, 15, não interessa. Você coloca outra pessoa ali no lugar, mescla a situação, fica um período e você volta depois, né? Então, eu acho que isso não é o que vai mudar a política brasileira, nacional, municipal. Eu acho que isso é um marco, sim. Eu acho que o tempo que nós temos, né, não é um tempo extremamente grande de mandato, são 2 mandatos, são 8 anos, né, que o chefe do executivo tem para conseguir fazer, realizar seus projetos, mostrar que veio, fazer a diferença. Então eu acho que é um tempo bom e não sou a favor do fim da reeleição, sabe? Essa é a minha opinião sobre o tema. Perfeito. Reta final do nosso programa, para variar, passou rapidamente. Cláudio, você tem uma intervenção? Posso. Tenho sim. Por isso que eu disse que nós temos que pensar nisso e num tempo maior de governo. Quanto à questão de um governo ser bom e colocar seu sucessor, cai naquilo que o próprio Dr. Renan falou, de ter feito um bom governo. Então, aí é a mesma coisa que seria o governo se reeleger porque ele fez um bom governo. No Reino Unido e na Alemanha é parlamentarismo, né? Então, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, pode pedir novas eleições, né? Como vai acontecer em julho na Inglaterra. O primeiro-ministro da Inglaterra anunciou ontem que está renunciando, ele vai ficar no cargo até julho, quando haverá uma nova eleição. Por incrível que pareça, né, o Partido Trabalhista lá, que é o partido que se opõe ao Partido Conservador, que é o atual ministro, que teve Tony Blair como um dos grandes líderes, né, o Partido Trabalhista está nas pesquisas muito, muito à frente do Partido Conservador e pode ser o próximo dono do poder na Inglaterra. Por isso que ele está fazendo essa dissolução, ele está deixando o cargo em julho, como ele anunciou ontem, né, para uma nova eleição. Por quê? Porque ele vai tentar recuperar esse poder através da eleição e, nesse período, tentar mostrar a política que ele fez, né? Aí, lá houve muito problema esses últimos tempos, né? Com certeza, claro. O ex-primeiro-ministro e agora esse, né? Que assumiu no lugar. Então, na Inglaterra vai ter eleição em julho e, se a pesquisa continuar no mesmo foco, o Partido Trabalhista, que não tem nada a ver com esquerda, né? Mas deixa de ser um partido conservador, tem a eleição garantida e a escolha de um futuro primeiro-ministro. E na Alemanha é a mesma coisa. Na Alemanha, o primeiro-ministro lá agora, o Olaf Scholz, ele substituiu a Merkel e está no governo, ainda não teve nenhum problema, como acontece na Espanha, como acontece na Itália, né? Então, existe uma diferença. São cenários diferentes, né, Cláudio? Com certeza. São cenários diferentes. Sim, aí eu concordo com você. Eu sou um parlamentarista e acho que seria a melhor solução. Mas nós já tivemos aqui um referendo que não quis o parlamentarismo, então agora fica difícil se discutir, né? Com certeza. Bom, nós temos agora pouquíssimo tempo para a gente discutir o último tema. Peço para que todos nós sejamos bem rápidos.
E aí, essa é a minha pergunta. Não há limites na pré-campanha eleitoral? Explico. O senador Sérgio Moro acaba de ser absolvido, né, das acusações de exagero de gastos, né, na sua pré-campanha, quando ele estava no Podemos. E nós tivemos aqui em Limeira, durante a semana, o lançamento de uma pré-candidatura. E, em regra, não tem prestação de contas, né? A Justiça Eleitoral não tem acesso a esses gastos, porque eles não são obrigatórios. Há uma lacuna na lei, e nela os juízes se basearam para dar a decisão. Não tem um regramento que diga o que pode ou o que não pode, e quanto pode ser pago na pré-eleição. Então, há muita hipocrisia na pré-eleição no Brasil, na minha opinião, viu, doutor Renan? Com certeza, Beto, eu concordo plenamente com você. A lei eleitoral, ela tem essa falha da pré-campanha até a campanha. E até os próprios pré-candidatos se confundem. E o que é ser um pré-candidato, o que é ser um candidato, o que gastar na pré-campanha, como gastar, da onde vem o dinheiro, para onde vai, quanto pode se gastar, em que pode se gastar. Todo mundo se concentra muito em não podemos pedir voto, né? As leis, a única regra, não pode pedir voto, né? Ninguém esquece do quanto gasta, a verba e os recursos e atitudes que utilizam-se na pré-campanha, achando que vale tudo. A impressão que eu tenho é que a pré-campanha não vale tudo. Só não pode dizer assim, eu preciso de voto, conto com o seu voto. Isso não pode. Mas um vale tudo é isso que aparenta. E muitas pessoas, eu acho que isso é bem claro, assim, sabe, Beto? Você é um cara que está há muito tempo aí, você, o Cláudio, no jornalismo, na política, né, conhece bastante gente, viveu muita coisa, você sabe disso. Antigamente as pessoas sabiam jogar o jogo, né? Sabiam como funcionava uma pré-campanha, sabiam como funcionava uma campanha, uma eleição. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos aí em várias cidades por aí um cara que nunca foi nada do executivo pleiteando uma cadeira de prefeito, né? Cidades vizinhas, a gente vê nas reportagens, nas notícias, o cara nunca entrou numa secretaria, ele não sabe nada de gestão e quer pleitear uma prefeitura, né? Então, assim, uma prefeitura, ela gira um dinheiro muito grande de todos nós somos contribuintes. São inúmeros cargos, né, públicos. E você precisa saber gerir isso. E, infelizmente, as pessoas não sabem. Hoje em dia, você sabe muito bem que desde 2018 não se pode dar cesta básica, não se pode fazer nada nesse sentido, doações que você não está habituado a fazer na pré-campanha, nem na campanha, nem nada disso. E hoje em dia você vê que as pessoas não têm nem como diferenciar isso. Você vê gente aí, pré-candidato a vereador, doando alimento, doando coisa que nunca fez anteriormente. Então, assim, a regra nesse período, você vai concordar comigo, Cláudio, parece que é um vale tudo. As pessoas estão sem conhecimento de como fazer política hoje em dia, gente. Sabe? Ô, Cláudio, e aí, né, em termos financeiros, quem tem mais chora menos, né, nessa época de pré-campanha? Com certeza. Na época de campanha também, quem tem mais popularidade vai ganhar mais o fundo eleitoral, né? É interessante, Beto, você colocou aí uma questão muito interessante, porque recentemente, quando foi lançada a pré-candidata aí, a sucessão do prefeito Mário Botion, eu fiz uma consulta no TSE sobre a utilização da assessoria de comunicação, da Secretaria de Comunicação, que começou a divulgar muito o nome dela. Então, em muitos eventos, só a vice Érica Tanque, eu fiz uma consulta dizendo até que momento ia esse tipo de ação e se era legal ou não. A resposta que eu tive do TSE é o que vocês acabaram de dizer. Ou seja, o TSE me respondeu o seguinte: enquanto ninguém falar que ela é candidata a prefeito, a prefeita, como muito gostam de dizer, né? Enquanto a assessoria de imprensa não falar isso, não há problema nenhum. Então é a vice-prefeita, não é a pré-candidata. Se por acaso a assessoria de comunicação antes, e é evidente que não vai fazer isso, porque deve saber também, antes disso, falar e fazer esse tipo de divulgação, aí já é crime eleitoral. Aí você vê, né, como que o candidato ao poder público, né, deveria, isso em todas as áreas, né, do legislativo aos executivos,
deveria se desincompatibilizar imediatamente após ser lançado como pré-candidato. Essa é uma indefinição, infelizmente, que ainda dá muita discussão e, principalmente, favorece muita gente, principalmente os candidatos que estão já dentro do poder. Atribui-se estão com a máquina administrativa. Exatamente. Atribui-se ao grande jurista a frase que diz que igualdade aos iguais, desigualdade para os desiguais. Exatamente. Então, se a Justiça Eleitoral, Rui Barbosa, né, que falou isso, se a Justiça Eleitoral não der condições de igualdade de disputa, eu vejo uma situação semelhante ao esporte, né? Se dois adversários não têm a mesma condição de treinamento, eles vão para o conflito sabendo que alguém certamente ganhará. Então a gente sabe da influência da máquina pública, a gente sabe do aproveitamento dessa estrutura durante o período eleitoral, mas a lei eleitoral ainda é muito pobre nesse sentido, ela não pune como deveria. Bastante pobre, a gente precisa estar mais atento, o Poder Judiciário ele precisa ser um pouquinho mais criterioso, né? E esclarecer isso para a população, como eu falei, o Cláudio falou, você falou, Beto. Muitas vezes nem a população, o pré-candidato não sabe o que ele pode, o que ele não sabe, o que ele não pode, né? Então ele não tem nem informação. O negócio é tão difícil, é tão burocrático, é tão nebuloso, né, Cláudio? Que nem o pré-candidato sabe o que ele pode ou não pode fazer e como ele deve ou não fazer, né? Então eu acho que precisamos mais de clareza de informação. Olha, isso aqui pode, vai ser feito assim. A forma de fazer uma pré-campanha precisa ser como se fosse uma... A gente brinca, né? Nas empresas tem a instrução de trabalho, IT. Então precisa ter uma IT de pré-campanha, uma IT de campanha, para que as coisas dancem, as oportunidades sejam as mesmas para todo mundo. E não, como o Cláudio falou, você já falou, eu também já falei, o uso da máquina pública, em virtude dos que já estão no poder, garante quase uma reeleição aí para 50% deles, né? Finalzinho do nosso programa, só assim acrescentando, né? A gente pode fazer tudo desde que a lei não proíba, né? Se a lei não proíbe, você pode fazer o que você quiser. Mas nem tudo lhe convém, né, Beto? Mas deixa eu só fazer minha última participação aqui. Essa questão é uma questão de legislação. Quem são os responsáveis pela legislação no Brasil? O legislativo, com certeza. É quem faz as leis. É quem faz. As leis, exatamente. É os que serão eleitos. É isso aí. Exatamente. Chegamos no finalzinho, mais uma vez, passou rápido de novo, né, doutor? Voou. É sempre um prazer ter na sua companhia do Cláudio aqui. Valeu. Cláudio, muitíssimo obrigado. Até segunda-feira. Um grande abraço, amigo. Grande abraço, Beto. Um grande abraço e muito obrigado ao Dr. Renan pela participação sempre inteligente aqui. E até segunda-feira no Farol de Limeira, né? É isso aí. Bom, antes das despedidas do Dr. Renan, a tela final do nosso programa, sempre é bom a gente lembrar, né? A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Por isso que a gente exerce também essa profissão. Doutor, muito trabalho pela frente? Bastante. A semana vai terminando, mas o trabalho ainda vai ficando. É isso aí. Obrigado, Beto. Obrigado, J. Neto. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de novamente estar aqui no programa, discutir assuntos relevantes, temas importantes e crescermos enquanto pessoas, né, enquanto cidadãos, enquanto limeirenses, né, Beto? A gente cresce, eu acho que a cada programa eu aprendo muitas outras coisas com você, com o Cláudio, creio que vocês também comigo. As informações que a gente traz, que a gente troca, são extremamente interessantes e pertinentes para o nosso dia a dia e com certeza para quem está nos escutando aí da casa, do escritório, do carro. Né? Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Esse é o Dr. Renan Félix, que é analista político e médico também. Muito obrigado a você que nos acompanhou, um excelente final de semana e até a próxima.